O Além da Praça de hoje tem cenário especial e tema urgente. Estamos no Cais de Barreiras, às margens do nosso Rio Grande, para falarmos de consciência ambiental. Para participar dessa conversa, nosso convidado hoje é a doutora Lorena. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. A consciência ambiental ela vai ser nada mais do que entender, né, que nossas ações vão impactar diretamente no meio ambiente. E não é só nessa parte individual, né, que é questão de reduzir consumo, separar lixo, também envolve a questão coletiva, com as políticas públicas e as ações coletivas que envolvam, né, essa preservação do meio ambiente. Então, a consciência ambiental, doutora, ela é um conjunto, né, de meio que normas ou objetivos que tanto o individual quanto a população coletiva, em parceria com o meio público, ali devem tomar ali, né, para direcionar essa questão. Seria preservar esses recursos naturais e também respeitar esses ciclos da natureza, além de entender, né, que a gente tem que preservar para as ações futuras, né? Seria essa gerência dos nossos recursos naturais para que eles atendam tanto nós que vemos agora no presente quanto gerações futuras, né? Doutora Lorena, a senhora acha que falta mais consciência ou fiscalização? Os dois. Primeiramente, a gente precisa de uma maior informação, porque essa consciência ela vem de uma informação. Hoje em dia, muitas pessoas não têm essa consciência informativa, né, do que seria o meio ambiente, quais ações poderiam ser feitas, e também essa questão, né, das ações que envolvam o poder público, né, as ações coletivas, são projetos sociais que englobam essa questão de uma coleta de lixo, por exemplo, já teve aqui em Barreiras, né, essa limpeza do nosso Rio Grande, isso também é muito importante. Essa manutenção de limpeza e tudo mais. Manutenção de limpeza. Porque assim, o que eu percebi é que antigamente o pessoal banhava aqui no Rio Grande, essa margem do cais. Hoje já não vê mais a população banhando. Um ou outro pesca ali da ponte e tudo mais. Mas o que a gente também observa é a poluição, não aqui, mas em torno, né, dos rios. Por exemplo, deságua aqui, né? Deságua, acho que tudo para cá. Então isso daí acho que atrapalha o fluxo, né? Nós temos essa poluição que vem do esgoto. Temos a poluição sonora aqui da nossa região também, temos a poluição física, que são os lixos, e além também nós temos da utilização exacerbada, né, dos recursos hídricos, sem essa gerência, né, por exemplo, com as outorgas, essa fiscalização deveria ter em relação ao volume do rio, né, porque antigamente tínhamos certas embarcações, então isso tudo envolve, além dessa consciência ambiental, as ações também do poder público. O Cais de Barreiras era rota de transporte, né? Todas as embarcações, todos os recursos da cidade chegavam pelo Cais de Barreiras. É muito bonito de se ver. O Rio Grande a gente já sabe que nasce em São Desidério, né? Eu fiz até um postzinho aí, uma curiosidade, que nasce em São Desidério e corta toda Barreiras. Né? Então, assim, a gente, talvez uma proposta de começar lá em São Desidério, vir tratando o rio até chegar aqui. Cuidar da nascência, né? Da nascente do rio mesmo. Eu acho que melhoraria, né, o fluxo. E a consciência ambiental é isso, né? Vai ser reconhecer que cuidar do planeta, cuidar dos nossos recursos hídricos, né? Aqui em especial Barreiras, que é o Rio Grande, é um dever de todo mundo. É importante. Lá no fundo de casa passa um bracinho do Rio Grande. Eita, mas é pequenininho no Rio, agora estão riacho. O pessoal via muito para pescar ali do outro lado. Você lembra que era a Bahia, né? Era a Baía de Guanabara? Como que era? Isso, a Baía de Guanabara. Era a prainha. A praia. Tempo isso, né? Mas é antigo, né? Mas a vegetação tomou de conta já, né? Então, graças a Deus, aí a natureza vem respondendo positivo. Cuidando, né? Cuidando. Você lembra que uns 3 anos atrás teve uma chuva que o rio encheu bastante? Foi. Nossa. E hoje não acontece mais, né? Parece que o nível das águas estão baixando. Isso, né? Tem tudo a ver com a questão do ciclo natural do meio ambiente, né? Que é a questão do aquecimento global, essas transformações ambientais, né? Decorrentes de poluição das ações do ser humano já estão impactando diretamente os recursos naturais, além também, né, da poluição daqui de Barreiras e a retirada dessa água sem a devida outorga, né? A fiscalização. Doutora, e consciência ambiental e escola? Qual o papel da escola nessa questão da consciência ambiental para os alunos ali, até mesmo para a comunidade, né? A educação ambiental ela vai ter que acontecer ao mesmo tempo em todos esses ambientes, né? Não só na escola, a gente tem que começar pelo exemplo dentro de casa. Com uma simples coleta de lixo, uma simples redução de consumo de água, né? Fazer as pessoas do nosso convívio entenderem sobre o desperdício, sobre o ciclo natural. A escassez, né? O ciclo natural dos recursos naturais, tudo, né? A coleta seletiva de lixo,
Tudo importante, é um papel de todo mundo. Reutilização de restos de alimentos, para fazer adubo, por exemplo, a gente tem que ter um papel coletivo. E eu vejo que o foco só vem mais na Semana da Consciência Ambiental, só no mês de junho. Acho assim que poderia, então, a escola tratar, a escola e também a família e os gestores públicos fazerem alguma coisa para o ano todo, né? Eu acho que seria viável isso, é uma consciência diária, não é uma coisa que deveria ficar só essa consciência verdadeira, essa consciência diária, ela só vai se formar quando tanto os jovens quanto os adultos eles aprenderem, né, que tem que praticar junto essa consciência ambiental em todos os espaços. Não é só eu fazer na minha casa, por exemplo, e não fazer no meu trabalho, não fazer na praça, na rua, né? Então Sim. A gente tem que entender que isso é um dever de todos e deve ser praticado em todos os ambientes. E enquanto cidadão, por exemplo, o que eu posso fazer para melhorar essa questão da consciência ambiental? Difundir, fazer em casa? O primeiro passo é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Que seria difundir as informações. As redes sociais hoje em dia têm um papel muito importante, né? Então a gente teria que fazer essa ligação de redes sociais, de informações, de escolas, no nosso trabalho, no meu ambiente laboral. Essa rede de informações primeiro e depois a gente repensar esses hábitos pequenos do dia a dia, né? A gente começa por aí, a economizar água, separar lixo, evitar plástico, consumir de forma consciente, né? Porque essas pequenas atitudes vão ser somadas dia a dia e vão ter um grande impacto depois no final, né? Precisa somar aquele pouquinho de que faz em casa, porque ele no trabalho, então vai ter todo mundo depois ao final fazendo essa consciência ambiental. É importante nessa questão da consciência ambiental, porque assim, a gente vê a natureza reagindo aí, de certa forma, a escassez da natureza, né? Os rios mesmo teve um volume, diminuiu, as margens dos rios, a gente vê que hoje tá muitas chácaras que calçaram tudo ali, é difícil acesso. Então, assim, a gente fala muito do rio porque é o principal ponto, acho que de Barreiras é o rio, né? É o principal ponto turístico também, a questão econômica, né? Nossa questão, ele serve tanto para questão de abastecimento e também a questão do agronegócio, aqui também, né, a irrigação. Sim, então ele é muito importante em todos esses aspectos. Ambiental, econômico, social. Precisamos ter respeito, né? Respeito pela natureza, respeito pelas águas, respeito pelas florestas, pelas matas. É importante isso, porque assim, tudo que a gente faz, a gente depois, você planta, você colhe, né? Exatamente. Se a gente não tem essa consciência agora, daqui pra frente a gente vai colher. E não vai a longo prazo, porque não vai ser uma futura geração dos nossos netos, bisnetos. A gente já tá vendo acontecer essa escassez, essa necessidade de cuidar. Mas é isso, né? O nosso Além da Praça hoje, estamos na beira do cais. Cenário muito bonito de Barreiras, extremamente agradável. Agora, diz mais uma coisinha aqui. Quando a gente fala de consciência ambiental, a gente já parte para meio ambiente, a gente também vai para o direito ambiental. Isso. Né? A gente tem essa questão aí das leis. Porque assim, o que a gente sabe é que as leis, na verdade, não são tão difundidas para a população. Né? Você sabe, tem que cuidar, beleza. Mas e aí a penalidade? Como é que como é que funciona essa questão do direito? Esses incêndios, gente... botar fogo no quintal de casa, lixo. E espalha esse fogo. Pode não ser controlado. Tem, né, doutora, uma questão do direito e uma penalização. Isso. Né? Quando a gente fala do papel, né, da lei nessa proteção do meio ambiente, a gente está falando desse direito ambiental, né, que vai ser um conjunto de regras que vai servir para garantir que os recursos naturais sejam utilizados de forma responsável e sustentável também. Então aí a lei, no caso o direito, vem aí como um papel fundamental para impor ali Isso, vai ser como se fosse um guia de como pode utilizar ou não esses recursos hídricos para poder garantir que eles permaneçam por um longo tempo aí para a subsistência da população. Importante, ó, deu luz. A luz aí foi boa, agora que deu a clareada. É isso aí, né, Bianca? Pois é, e doutora, o Cais de Barreiras, né? Quem nunca passou seus dias, suas noites, suas festas aqui no Cais de Barreiras? Pois é, eu acho que tem que ter mais uma divulgação, uma propagação da consciência ambiental, trazer para cá, acho que para os outros bairros também, onde passam os rios. E lá no fundo de casa passa um riozinho, que era um riozão, hoje está menor. Pedir a população para ter consciência de não jogar um papel de balinha, de não jogar uma garrafa PET. E também o poder público para fazer uma manutenção da limpeza. Tem que ter, né? Porque o rio está muito abandonado. A gente vê que o cais está muito sujo. Como você falou também, é um tema muito urgente. A nossa responsabilidade ambiental, nossa consciência ambiental é uma questão que tem que ser urgente. A gente tem que agir hoje para poder garantir que as próximas gerações elas tenham esse recurso, né? Tenham esses recursos disponíveis para subsistência, tenham esse acesso. Verdade.
E é um acesso com qualidade também, porque não adianta a gente ter nossa água, tem acesso, tem a quantidade, mas e a qualidade? E a né? qualidade. Exatamente. É importante. Vamos então difundir o nosso vídeo aqui do Além da Praça, mostrar para a população a importância da consciência ambiental, né? A importância de preservar o meio ambiente, os rios, a natureza em todos os aspectos. E é isso, gostou do nosso vídeo de hoje? Curte, comenta, compartilha e tenha consciência ambiental. Vamos cuidar porque as gerações futuras vão precisar. É isso aí. É isso aí. Obrigado, doutora. Obrigada e tchau, tchau, até a próxima.